Fala, queridos, sejam bem-vindos. Este é mais um episódio da Uma Horinha sobre Investimentos. Nos últimos episódios, a gente tentou cobrir alguns conceitos, alguns pontinhos, algumas questões que giram ao redor do universo dos investimentos. E aí a gente cobriu o tempo, a rentabilidade, o aporte, conversamos um pouquinho sobre planejamento financeiro e sobre algumas questões que talvez sejam mantidas por baixo dos panos. A relação conflituosa entre o assessor e a corretora, o assessor e o cliente e a corretora. Então a gente tentou deixar tudo um pouquinho mais claro. E vocês me pediram alguns episódios extras para essa sequência, né? Esse aqui é uma horinha sobre grana, esse podcast está escutando. A gente abriu meio que um parênteses dentro dessa temporada para falar sobre investimentos. E aí vocês me pediram alguns temas diferentes, alguns bem interessantes, outros eu acho que eu já cobri em muitos lugares. Mas tem um texto que eu escrevi, sabe Deus quando, deve ter uns 10 anos talvez, onde eu abri a minha carteira de investimentos para vocês. E é um texto super acessado e é uma prática que eu não repeti e farei hoje. Então eu vou abrir a minha carteira de investimentos aqui, vou trazer alguns pontinhos, vocês vão perceber que vão ficar frustrados e que vão achar tudo muito tedioso, porque de fato é uma carteira muito simples, eu implemento o que eu ensino. Então, da mesma forma que eu martelo na cabeça dos alunos do Dinheiro Sem Medo para que eles construam um portfólio simples, eu faço a mesmíssima coisa do lado de cá. Então, não é porque eu tenho um tanto de experiência com investimentos, não é porque eu conheço o mercado financeiro relativamente bem, que a minha carteira vai ser muito diferente da carteira de um aluno, tá bom? Isso não quer dizer que você deveria copiar a minha carteira. Por favor, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Esse jeitinho de organizar, esses ativos que eu escolhi, essa proporção, elas se encaixam com a minha vida hoje, com o meu contexto hoje. Tá? Então, por favor, sem aquele deslumbramento maluco do YouTube, onde o youtuber vai lá, abre o home broker, compra 2 milhões de reais em ações de uma empresa que ninguém conhece, e aí toda aquela groselha do YouTube, tá bom? Então isso aqui é o meu portfólio de investimentos. Eu não vou abrir valores aqui, porque eu acho que isso levaria a atenção e as perguntas para outros lugares. Mas vocês vão entender um pouquinho do contexto e eu acho que pode ser educativo. A ideia é que seja um exercício muito didático, não vai ter muito suspense, tá bom, gente? Então eu vou só compartilhar minha tela. Eu criei 3 coluninhas ali, vocês vão entender como funciona. Venham comigo. Vamos lá. Esse episódio eu acho que é mais legal vocês assistirem em vídeo. Vamos lá. Então, eu mantenho uma reserva de emergência aqui. É uma reserva que contempla 6 meses da minha despesa. Então, é da minha contribuição para o funcionamento da minha casa. Então, eu divido essas contas com a Gabriela, minha companheira. A gente tem uma pequenininha aqui que é a Ana. Se você me acompanha no Instagram, já cruzou com algum texto, alguma groselha que eu escrevi sobre isso, sobre a paternidade de maneira geral. E eu tenho uma reserva que, na minha visão, essa reserva de curtíssimo prazo, né, de emergência mesmo, para algo que eu não prevejo, que eu acredito que ela é menor do que ela poderia ser. Então, se eu estivesse aconselhando um cliente, se eu estivesse montando carteira para um cliente, provavelmente eu falaria, coloca um ano de despesa ali, você tem condição de fazer isso, por que não colocar um ano? Mas eu tenho, ao longo dos últimos 16 anos, eu construí empresas, algumas empresas, e essas empresas têm caixa. Então, se alguma eventualidade acontecer, se por um acaso eu precisar de muita liquidez, eu posso recorrer ao caixa dessas empresas. Então, aqui é uma reserva de tamanho módico, digamos assim. Eu esqueci de falar um ponto, gente, no começo. Vou até voltar aqui, para vocês olharem só para mim. Desculpem. Tá aqui. Eu sei dos meus privilégios, gente. Então, vocês vão perceber aqui que a carteira tem imóvel, tem dinheiro para cá, dinheiro para lá. Por mais que eu não fale valores, vai ficar óbvio que é uma carteira grande. Eu sei dos meus privilégios, vocês não precisam me lembrar, gente. Então eu sou muito grato por eles, pela sorte que eu tive em alguns momentos, pelo discernimento que eu tive em outros, pela competência, pelo trabalho que eu tive em outros, pelas oportunidades que eram no meu colo, por tudo isso, tá bom? Então, poupe seu comentário, vai dar tudo certo. Vem comigo aqui. Legal, então eu tenho esses 6 meses aqui de reserva, tudo em Tesouro Selic. Mas e se o Tesouro quebrar? Gente, se o Tesouro quebrar, assim, a gente já vai estar no estado de barbárie, tá tudo bem. Então, assim, a Tesouro Selic é um ótimo lugar para reserva de emergência. Faça seus estudos por aí, mas é onde eu deixo a minha. Ok? E aí, vamos lá. Depois dessa camada mais sem graça, vem outra camada sem graça, porque talvez você esperasse que eu tivesse aqui 200 fundos imobiliários, 17 ações. Não. Eu não quis deixar ainda mais sem graça, porque eu poderia pegar todos esses títulos de médio prazo, ou seja, é um dinheiro cuja utilização eu antevejo para um prazo entre 2 e 10 anos.
Então é um dinheiro, estamos em 2026. Eu devo utilizar entre 2028 e 2036, alguma coisa assim. E aí eu comprei títulos atrelados à inflação porque eu sou brasileiro e eu estou no Brasil, né? Então eu comprei títulos que vencem em 27, título que vence em 28, título que vence em 30, título que vence em 31. São todos títulos com um bom rating. Então são títulos bem avaliados por agências independentes. Isso quer dizer que a instituição que emitiu esses títulos, ela tem uma certa solidez financeira e essa busca por títulos sólidos, por títulos razoáveis, é algo que faz parte da vida do investidor. Então é importante que você aprenda a fazê-lo, ok? Então aqui eu tenho esses títulos curtinhos. Se por um acaso chegar em 2027, aqui, outubro de 27, o dinheiro voltou para minha conta, eu não preciso desse dinheiro, eu vou investir de novo para 32. E eu vou empurrando essa carteirinha de títulos aqui, de modo que eu tenha verbas maiores entrando no meu fluxo e eu posso escolher de novo o que fazer com esse dinheiro. Essa camada de médio prazo corresponde a 15% da minha carteira, mais ou menos, né? Então é de fato dinheiro que eu pretendo ter à mão, caso necessário, para os próximos anos. Eu deixo ele separadinho da minha reserva. Quando eu fiz os percentuais aqui, são aproximações, tá, gente? Eu não fiz na vírgula, não. Eu separo desse pedaço aqui, tá bom? Então a reserva de emergência ela fica fora e aí agora sim você vai ver que soma 100% essa história. Eu vou passar por ponto. Muito importante que você faça boas escolhas aqui. Então vocês vão perceber que daria para ter encontrado aqui talvez títulos que pagassem mais do que eles estão pagando. Mas o rating não seria tão bom, não seria uma instituição financeira tão sólida. E leva em consideração que eu fiz esses investimentos aqui tem um tempão. Então na época os juros não estavam onde eles estão hoje. Não tinha IPCA mais 7 rodando por aí. Tá bom? Então aqui temos CDB, que é um empréstimo que a gente faz para o banco. Temos a LIG, né, que é uma letra de crédito relacionado aos imóveis, com vencimento um pouquinho mais longo. A gente tem as LCAs, que são títulos de renda fixa que financiam o agronegócio e são isentos de imposto de renda para pessoas físicas. Enfim, tem uma sorte de títulos. Eu poderia falar que é um negócio assim, ó. Títulos de inflação com vencimento para 2027, 2028, 2029, 2030, 2031. Mas eu achei que vocês iam me reclamar comigo porque eu não estou contando quais títulos são. Então eu resolvi colocar. Mas você não deveria comprar os que eu comprei. Você deveria fazer a sua própria análise. Ok? Ou contratando um consultor isento ou se capacitando com um programa com Dinheiro Sem Medo ou qualquer outro que você confie, que você acha que é razoável. Lista de espera está aberta para a turma do semestre que vem, tá bom? meavisa.amuri.com.br. Legal, então aqui 15% do meu patrimônio está em médio prazo, né? Porque eu não tenho muitas coisas para fazer nos próximos anos, né? Não tenho a pretensão de comprar um imóvel, outro imóvel. Eu não tenho a pretensão de fazer, sei lá, um grande ano sabático, trocar de carro, sei lá, fazer alguma coisa que exija um dispêndio maior. Então é 15% da carteira. E aí eu posso, através dos próximos aportes, eu posso pesar um pouquinho mais a mão nessa camada ou não. Não tenho visto necessidade, então tenho seguido dessa forma. Ok? Legal. Aí nós temos a outra camada que é muito mais interessante, que é a camada de longo prazo. Então aqui, enquanto aqui estamos falando de prazos entre 2 e 10 anos, no cenário aqui estamos falando prazos acima de 10 anos. Ok. Então aqui é uma grana que eu pretendo utilizar para depois de 2036. Estamos em 2026 agora, eu não gostaria de me aposentar em momento nenhum, espero ter saúde para trabalhar até o final da vida. Se você não concorda comigo, está tudo bem. Se você quiser fazer diferente, está tudo bem. Eu tenho muito privilégio e eu gosto do meu trabalho e, por enquanto, a minha adesão é essa. Eu pretendo continuar trabalhando, então não é algo que eu vislumbre para a aposentadoria. Eu considero para longo prazo porque, sabe Deus, o dia de amanhã. Não sei o que eu vou querer fazer, não sei se eu vou querer trabalhar para ganhar dinheiro também, se eu vou querer me envolver em alguma outra coisa. Fato é a maior parte da minha carteira está lá para frente, porque sim. E aí, para essa camada de longo prazo, eu tenho 2 bloquinhos. O bloquinho que eu vou pintar de rosa agora e o bloquinho que eu vou pintar de azul mais escurinho. Legal. Então, eu tenho aqui um pacote com 2 ETFs internacionais de renda variável internacional. Então, é o IWDA e o EIMI. Né? Então, são 2 ETFs que basicamente me ajudam a comprar de maneira proporcional as maiores empresas do mundo, cerca de 10 mil empresas aproximando aqui, se eu for somar as duas coisas. Então, a ideia é que eu possa estar exposto
a uma quantidade enorme de empresas para eu não contrair uma espécie de risco direcionado. Então, eu comprei ações da Microsoft, comprei ações da Pipipopó. Eu estou exposto à gestão da Microsoft ou eu estou exposto à gestão da Pipipopó. Com um fundo muito mais amplo, eu compro de maneira proporcional ao mercado. E aí aqui tem empresas americanas, empresas indianas, empresas brasileiras, empresas do mundo inteiro. Tá? Por que dois ativos diferentes? O IWDA se refere aos mercados desenvolvidos. Então, os países que têm uma solidez financeira muito maior, os países que têm mercados mais maduros. Já o EMI, aqui, se refere aos mercados em desenvolvimento. Então, aqui tem economias talvez um pouco mais vulneráveis, um pouco menos maduras. E aí, nesta composição, eu acabo tendo acesso ao mercado inteiro. A Muri dava pra fazer de jeito mais fácil? Dava, gente. Dava. Na época que eu comecei essa história, não dava. Eu não vou desmontar a carteira agora porque não tem o menor sentido. Tá? A ideia do IWDA e do EMI é que a gente possa ter o mesmo que uma pessoa que compra o VT, que é um ETF também listado em bolsa americana que contempla o mercado inteiro. Porém, vai ficar um pouquinho técnica a conversa, dei um desconto aqui. O VT ele distribui dividendos, que é uma grande furada na minha visão, na minha leitura. A gente pode gravar um episódio sobre isso também. Então, se por um acaso eu compro o VT para ter acesso aos mercados globais, eu preciso gerenciar dividendos. E quando eu falo gerenciar dividendo, preciso declarar, eventualmente preciso realocar e tudo mais. Porque eu faço tudo bonitinho, né? Você também faz, não faz? Você faz também. No caso do IWDA e do EMI, são ETFs de acumulação. Isso quer dizer que se as empresas que estão contidas dentro desse ETF pagam dividendos, o próprio fundo acumula esses dividendos, incorpora na cota, incorpora no patrimônio do fundo. Então eu não preciso me preocupar com isso. Eu vou ter que me preocupar com questões tributárias e, enfim, com a realocação desse dinheiro só se eu quiser sacar um dia. Tá bom? Então eu monto o meu VT, digamos assim, através do IWDA e do IMI. A minha proporção aqui é mais ou menos 80-20. Então, dentre a grana que eu coloco para a renda variável internacional, global, eu tenho 80% em IWDA, 20% em IMI. Muri, mas você não compra no mercado americano? Claro que eu compro. Claro que eu compro. O IWDA, na verdade o VT, né, essa soma dos mercados globais, 60% é Estados Unidos. Tá? Então, de certa forma, tendo acesso ao mercado global, você vai estar dividido proporcionalmente nas diversas economias. Então, tem Japão aqui, tem Austrália aqui, tem Irlanda, Inglaterra, França, Alemanha, tá tudo aqui. Você não escolhe nenhum papel, não escolho nenhum, gente. Literalmente nenhum. Nossa, mas você não acha a NVIDIA ótima? Gente, eu não escolho nenhum. Então, eu escolho estar exposto a todos eles ao mesmo tempo, de maneira proporcional, a depender ali da capitalização. Então, empresas maiores estão presentes nas bolsas globais de maneira mais intensa, empresas menores de maneira menos intensa. Tá bom? É isso. Metade da minha verba de longo prazo está aqui. Então, destes 75% do meu patrimônio que está alocado para o longo prazo, metadinha está em renda variável internacional. Por quê? Porque, de acordo com os meus estudos, com as minhas reflexões, com o meu contexto, é o que eu acho que é razoável. Então, metade da minha verba de longo prazo está em renda variável internacional. Não quer dizer que você deve fazer o mesmo. Por favor, cuidado aqui. Tá bom? Eu estou gravando esse episódio num final de dia de trabalho com a melhor das intenções. Porque vocês me pediram, porque eu acho que é interessante, porque eu acho que a gente pode aprender muito olhando a carteira dos outros. Mas isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Estamos entendidos? Estamos entendidos. E aí a outra metade eu comprei em Renda Mais, que é um investimento que eu não paro de falar dele por aí. É um investimento que nós abordamos no nosso último episódio. E aí eu fiz uma escolha. Né? Eu tenho essa carinha um pouco prejudicada de quem, sei lá, tomou muito sol sem protetor, mas eu sou jovem. Tá? Então eu comprei aqui dois bloquinhos, 2045 e o 2065. Em 2045 eu tenho 39, fiz aniversário agora dia 13 de maio. Ao contrário do que muitas pessoas falaram no Instagram que eu tenho 50 e poucos, eu tenho só 39. Isso quer dizer, e nós estamos em 2026. Né? Em 2045, fazendo continha junto com vocês aqui, pega esse aqui, subtrai esse aqui, é daqui a 19 anos. Isso quer dizer que em 2045 eu vou ter os 39 mais 19, eu vou ter 58 anos, que é a idade que vocês acham que eu tenho hoje. Eu vou começar a receber, né? Eu vou começar a receber os cupons do Renda Mais
2045. Né? Então eu peguei uma renda, que é a renda que me pareceu razoável para essa época da vida, e eu comprei uma batelada de título Renda Mais que começa a pagar em 2045. E aí, eu espero viver muito, e eu espero que você viva muito também, né? E isso quer dizer que eu comprei mais um pacote. Além de comprar o Renda Mais, que paga entre 2045 e 2065, eu comprei um outro pacote de títulos, que começa a pagar em 2065. Ano em que eu estarei com 78 anos. 78 anos. Então aqui eu terei 58 anos e aqui, obviamente, eu vou ter 78 e esse título vai começar a pagar. Ele vai me pagar até os meus 98. Acho improvável que eu esteja vivo até lá, né? Mas fica de patrimônio para quem estiver aqui, né? Para Gabriela ou para Ana ou, enfim, para quem forem meus herdeiros daqui na época, certo? Então, metade renda variável internacional, a outra metade renda fixa brasileira, sabendo dos riscos. Sabendo que estamos em uma economia em desenvolvimento, que sofremos de certa instabilidade, que inúmeras eleições virão. Ainda assim, me pareceu muito razoável, em especial por conta das taxas. Aqui eu tenho, sei lá, IPCA mais 7, mais ou menos. Foi uma época muito boa para comprar título, e eu comprei uma batelada, e aqui eu tenho o restante, né, essa metade do meu patrimônio de longo prazo alocado em renda variável internacional. Alguns de vocês, em especial os alunos do Dinheiro Sem Medo, vão me perguntar: Muri, por que você não usou o ativo que você comenta no próprio Dinheiro Sem Medo? Eu não usei, gente, porque quando eu comecei a comprar essa história aqui, não existia esse ativo. Né? Então a gente tem hoje uma opção muito interessante no Brasil, que não necessariamente é a melhor opção para você. Por favor, isso aqui não é recomendação de investimento, que é o WRLD11, que é um ETF listado na Bolsa Brasileira. E aí ele basicamente faz o que esse meu pacotinho faz. Mas na época que eu comecei a comprar investimento fora do Brasil, esse ETF não existia. E aí depois eu não quis misturar as coisas. Tá? Então esse ETF foi lançado final de 21. E eu compro esse negócio aqui tem muito mais tempo que isso. Tá? Então eu fiz a opção de manter do jeitinho que está. Tem algumas vantagens. As vantagens talvez jurídicas, digamos assim. Então, se por um acaso, eu faço tudo certinho, tá, gente? Mas se por um acaso alguém me processar um dia e ganhar por qualquer motivo que seja, algum nível de blindagem patrimonial eu tenho aqui. Né? Obviamente que o juiz pode acessar o patrimônio fora, mas algum nível de blindagem eu tenho por ter o dinheiro fora do Brasil. É um processo legal, é um processo de elisão fiscal, né? É um processo de elisão financeira, não é uma evasão. Eu não estou escondendo dinheiro de ninguém, eu só opto por distribuir dessa forma. Não foi com essa intenção no começo, hoje eu me beneficio disso. Então, não vejo nenhum problema neste pedacinho. Eu tenho também 10% da carteira em imóveis, não são fundos imobiliários. Né? Eu dividi com o meu irmão a casa que a gente comprou para meu pai. Então, na verdade, o apartamento que a gente comprou para meu pai, e eu divido com a Gabriela um apartamento que a gente tem em São Paulo. Eu moro aqui em Brasília, eu estou em Brasília, isso aqui é um apartamento alugado, e a gente aluga aqui, não sei até quando eu vou ficar aqui, mas gosto muito daqui, não pretendo comprar. Tá? Então, 10% do patrimônio, por isso que aqui soma só 90%, e aqui porque tem esses 10 que estão aqui. Então, é uma carteira que me deixa muito satisfeito, que me deixa dormir tranquilo, e sinto que ela continuará nesses moldes por muito mais tempo. E aí, se por um acaso novos aportes chegarem, espero que eles cheguem, gente, trabalhando pra caramba, eu devo colocar numa lógica parecida. Não sei se eu alocaria no médio prazo mais, acho que tem uma quantia de dinheiro boa aqui, eu jogaria ela para frente. Ok? Ok, então vamos lá. Agora que vocês já viram minha carteira e viram que ela é meio sem graça, a gente vai voltar aqui, venham para cá, e eu vou responder perguntas de vocês, porque vocês me fizeram perguntas que eu achei que eu tinha separado, eu não separei, mas a gente vai resolver agora, eu não vou editar esse vídeo. Não é falta de consideração com vocês não, gente, é só uma economia de tempo, vai dar certo. Perguntas que vieram no Instagram. Eu perguntei o que vocês não gostariam que eu deixasse de colocar nesse episódio, aí vieram algumas perguntas. Você mudou muito a estrutura da sua carteira nos últimos anos? Eu mudei, gente, eu mudei. Não nos últimos 5, mas antes disso, eu gostava muito de estudar as debêntures incentivadas no Brasil. Então, é um tipo de investimento de renda fixa com risco bem maior e que contavam com uma certa... Oi, meu amor.
Papai tá gravando agora. Aqui. Vocês vão ver a testa da minha filha só. É isso. Quem tá no vídeo tá vendo a testa da minha filha. Eu gostava de estudar sobre esse assunto e tinha a ilusão... Tá tudo bem, Tata? Você pega ela, por favor? Eu tinha a ilusão de que esse era um bom caminho. E aí, rapidamente... Me perdoem, gente. Vai dar tudo certo. Eu tinha a ilusão de que esse era um bom caminho, né? E estudando mais, e eu percebia que eu estudava muito mais pro hobby do que por achar que de fato é um caminho bom para investimentos. Então eu só me desfiz das posições e aí realoquei nesta lógica que me parece muito mais razoável. Então esse é um investimento que saiu da minha carteira. Nesse texto antigo, sei lá, deve ser uns 10 anos talvez o texto, vocês conseguiam ver lá que tinha um pedação em debêntures incentivadas e me parecia uma boa ideia na época, hoje não me parece mais, então eu tirei. Mais perguntas. Você se considera uma pessoa independente financeiramente? Me considero uma pessoa independente financeiramente. Me considero, obviamente que por estar trabalhando e gerando um fluxo de caixa significativo, eu me permito usufruir de um padrão de vida que talvez hoje meus investimentos não remunerariam. Né? Mas são coisas que eu poderia remanejar com certa tranquilidade. Então, me considero. Não existiu um momento, porque veio essa pergunta da curiosidade, em que agora eu sou independente financeiramente. Isso não aconteceu, mas quando eu olho os números hoje e olho para o que eu considero que é uma vida boa e razoável e digna, eu acho que os investimentos sustentariam até o final da minha vida e com alguma sobra. Então, sim, me considero esta pessoa privilegiada financeiramente. Você acumulou dinheiro numa tacada só ou foram investimentos feitos pouco a pouco? Foram investimentos feitos pouco a pouco. Quando eu olho, eu tenho aqui um histórico aqui de quanto que as coisas cresceram a cada ano ou a cada par de anos e tudo mais. Teve uma época que eu estava muito mais próximo da carteira, acompanhando com muito mais frequência e nos últimos 2, 3 anos eu olho pouquíssimo, uma vez por ano, que eu reviso alguma coisa lá, porque não tem muito o que revisar. Vocês viram aqui a simplicidade da carteira. Mas foram aportes feitos gradativamente. Mas nos últimos 4 anos, eu sinto que eu fiz aportes maiores. A carteira ela não cresceu por conta de juros compostos, não só por conta de juros compostos. Então teve aportes substanciais que se deram por conta de investimentos bem feitos ali, que deram muito certo, ou por conta de trabalho mesmo. Então, movimentos nas empresas que deram muito, muito certo. Teve a escola que veio também, tem o Tablado agora, outras empresas que eu fiz parte, aí vendi participação e por aí as coisas caminharam. Peraí, tem mais uma pergunta que eu achei que era boa. Tem várias perguntas sobre fundos imobiliários. Eu vou gravar um episódio só sobre isso. Tá bom? Aí vocês vão me odiar e vão ficar com raiva de mim, mas vai dar tudo certo. Mas não tenho, nunca tive. Não acho uma classe de investimentos interessante. Tenho dificuldade de encontrar um cenário em que faz sentido na carteira de alguém. Peraí, tem mais uma pergunta sobre os investimentos. Por que não fazer o valuation das empresas do Brasil? Tem algumas muito descontadas. Eu não acredito que você é capaz de fazer esse valuation. E eu também não acredito que você é capaz de cravar que uma empresa está descontada ou não, está barato ou não. Eu acho que a pessoa física, o investidor não institucional, que faz esse cálculo, primeiro que ele está sempre atrasado, porque a informação chega até ele muito depois. E segundo que ele não tem capacidade nenhuma de fazer essa análise, na minha visão. Então eu acho que absolutamente qualquer valuation feito por uma pessoa física, né, uma não instituição, ele está errado de saída e me parece que é uma estratégia infeliz de investimentos. A chance de eu tomar um tombo com isso ela é enorme, na minha visão. Né? Então, a chance de eu acreditar fielmente que, nossa, Petro está muito barato, vou montar a posição em Petro, ela é enorme e eu não vou saber a hora de entrar e a hora de sair. Né? Porque da mesma forma que, nossa, subiu muito, pode ser que suba mais. E da mesma forma que, nossa, caiu muito, vamos comprar, pode ser que caia mais. Então, eu acredito muito nessa estratégia preguiçosa, em se tratando de renda variável, de comprar apenas ETF, 100% ETFs. Nada além disso, só isso. É isso. Tinha mais um aqui, que eu sem querer perdi a folhinha. Bom, vocês vão fazer perguntas, né? Eu vou abrir caixinha no instante em que eu publicar esse episódio e aí vocês vão fazer perguntas e a gente vai vencer. Mas a princípio eu acho que era isso, as mais interessantes. Deixa eu pegar a carteira aqui que tinha outra. Espera aí. Aqui, tela.
Qual que era outra pergunta que tinha surgido? Os investimentos fora do Brasil, era isso, os imóveis, Tesouro Selic. Se eu me considero independente financeiro, acho que é isso, gente. Acho que a gente venceu. Então, este é um episódio com a minha carteira de investimentos. Na semana que vem, eu vou abrir um episódio. Eu ia falar só sobre fundos imobiliários, mas me pareceu uma boa ideia agora falar sobre dividendos. Tem artigos muito interessantes, cientificamente embasados, com massas de dados muito grandes, que justificam por que buscar dividendos é um caminho ruim. Isso vale para quem compra as ações que pagam dividendos e para quem compra os fundos imobiliários também. É isso por hoje. Temos? Temos. Então tá bom. Meavisa.amuri.com.br para a lista de espera do Dinheiro Sem Medo segundo semestre. Né? Para quem está buscando, para além de montar uma carteira, entender como essa história toda funciona a fundo e contar com o meu olhar profissional isento, é o melhor caminho. Tá bom? Fiquem bem por aí. Beijo grande e até mais.